Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo mais uma vez aqui, trazendo aplicações de sistemas lineares e matrizes, tá? Então nós temos aqui nesse vídeo, né, o terceiro vídeo desses 5 que eu trarei para vocês, que a distribuição de temperatura, tá, em uma chapa retangular ou uma chapa quadrada pode ser dada, né, ou pode ser determinada através de um sistema, tá? Então, um modelo simples para estimar a distribuição de temperatura em uma chapa quadrada é obtido a partir de um sistema de equações lineares, né, ou um sistema linear de equações. Para construir o sistema linear apropriado, usamos as seguintes informações. A chapa quadrada está perfeitamente isolada em ambas as faces, sendo que o único fluxo de calor percorre a própria placa, tá? As 4 laterais são mantidas a várias temperaturas. Para estimar a temperatura no ponto central da placa, usamos a regra de que ela é igual à média das temperaturas de seus 4 pontos vizinhos nas direções da bússola, tá? Ou seja, oeste, norte, sul e leste. Tá? Então nós temos aqui a representação. Essa área, né, essa lateral da placa, ela é mantida então a 30 graus Celsius. Essa região inferior ou sul a 0 graus Celsius. A região leste 50 graus Celsius, oeste, né, nós temos 50 graus Celsius. E nós temos esses pontos centrais, ponto T1, T2, T3 e T4. Tá? Então eles são obtidos pela média. O que é a média, pessoal? T1 vai ser obtido pela média destes 4 pontos que nós temos aqui. Então, 30, 50, T3 e T2. T2 vai ser da média de 30, T1, T4 e 50. Né? T3 vai ser obtida por T1, 50, 0 e T4. Tá? E a T4 vai ser obtida por T2, T3, 0 e 50, tá? Pelas médias. E ele pede então que a gente determine as temperaturas no interior dos pontos TI para I igual a 1, 2, 3 e 4, para a chapa mostrada na figura ao lado. Tá? Então a primeira parte dessa nossa questão é a gente determinar as equações. Tá? Como que a gente vai montar essas equações? Primeiro, ele diz que a temperatura, tá, pessoal? Temperatura em qualquer ponto, vou colocar aqui temperatura I, vai ser igual às temperaturas nos pontos. Então, eu vou generalizar, né? Então, você vai ter aqui a temperatura em sul mais a temperatura ao norte mais a temperatura a oeste mais a temperatura a leste. Tá? Vocês vão entender por que eu estou fazendo isso, tá? Temperatura a leste, certo? Isso, como é uma média, nós teremos então dividida por 4. Tá? Pensando-se nessa relação, nós vamos ter então que, né, isolando aqui a temperatura, teremos que 4 vezes a temperatura I vai ter que ser igual à temperatura no sul mais a temperatura a norte, mais a temperatura a oeste, mais a temperatura a leste. Certo? A gente chega nesta expressão. Certo? Bom, pensando então nas 4 temperaturas, né, nos 4 pontos, nós teríamos o seguinte. A temperatura 1, né, ela vai fornecer para nós 4 vezes a temperatura 1, ela vai ser igual à somatória. Quem são as temperaturas nos pontos cardeais em relação à temperatura 1? É 30, 50, T3 e T2. Tá? Então, nós teremos aqui T2 mais a T3 mais 30 mais 50. Né? Então, todas as temperaturas aos seus arredores, né? Ou melhor, nos pontos cardeais. Pensando-se nessa equação, né, nós temos aqui 3 variáveis, né, T1, T2 e T3. Tá? Então, vamos montar o nosso sistema. 4 vezes a temperatura 1, menos a temperatura 2, menos a temperatura 3,
vai ter que ser igual a 30 mais 50, ou seja, vai ser igual a 80. Tá? Então, temos aqui uma primeira equação. Certo? Vamos partir para a nossa segunda equação. Nós teremos da mesma forma, então, 4 vezes a temperatura 2, ela vai ser igual a temperatura 2. Nós temos T1, T4, 50 e 30. Né? Então, nós teremos aqui temperatura 1 mais a temperatura 4, tá? Temperatura 1, temperatura 4, mais 30 e mais 50. De forma análoga, nós teremos então que 4 vezes a temperatura 2, menos a temperatura 1, menos a temperatura 4, vai ter que ser também igual a 80. Tá? Temos aqui a nossa segunda equação. Tá? Para a temperatura 3, nós teremos então 4 vezes a temperatura 3, que vai ser igual. Temperatura 3, temos T1, T4, 50 e 0. Né? Então teremos aqui temperatura 1 mais temperatura 4 mais 50 mais 0. Tá? Que vai nos levar então a 4 vezes a temperatura 3 menos a temperatura 1 menos a temperatura 4 vai ter que ser igual a 50. Temos aqui a nossa terceira equação. Tá? E a nossa última equação, que é referente à temperatura 4, né? Então teremos 4 vezes a temperatura 4, vai ser dada por, né? Temperatura 2, temperatura 3, 0 e 50. Perfeito? Então, temperatura 2 mais temperatura 3 mais 50 mais 0. Isso nos leva, então, à seguinte equação. 4 vezes a temperatura 4, menos a temperatura 2, menos a temperatura 3, vai ter que ser igual a 50. Temos aqui as nossas 4 equações, certo? Modeladas bonitinho. Tá? Através delas, a gente vai gerar, então, o nosso sisteminha. Tá? Porém, eu vou organizar esse sistema para que na hora da solução a gente consiga chegar nessa solução de forma mais rápida. Né? O que seria essa organização? Tá, gente? Note que nós temos T1, T2, T3, T1, T2, T1, T4. Então vamos colocar na ordem. Né? Então a primeira equação nós temos 4T1, certo? Menos T2, menos T3, mais 0 T4, né? Porque não tem a temperatura 4 associada na primeira equação. Tá? Ela é interessante a gente colocar esse valor, vai ser igual a 80. Na segunda equação, eu vou colocar o T1 no começo. Então, a gente vai ter aqui menos T1, mais 4 vezes a nossa T2. Na segunda, nós não temos T3, então vou colocar aqui mais 0 T3, menos a T4, vai ter que também gerar para nós 80. Tá? Nossa terceira equação, nós temos então menos T1, não temos a T2, né? Então vamos colocar aqui mais 0 vezes a T2. Nós temos 4 vezes a T3, então mais 4T3. E temos menos 4 ou menos T4. Né? E isso vai ter que ser igual a 50. Tá? E na última equação, nós não temos a T1. Né? Então nós temos aqui 0 vezes T1. Temos menos a T2. Menos a T3 e mais 4 vezes a T4. Isso vai ter que gerar para nós 50 também. Tá? Então, nós temos aqui o sistema
formado pelas 4 equações e 4 incógnitas, né? Eu coloquei os zeros, tá, gente, para a gente não esquecer que os coeficientes desses valores são zeros. Ele não está presente, então ele tem coeficiente zero. Qual que é o segundo passo? Né? A gente escrever a matriz expandida. Né? Qual que vai ser a matriz expandida? Matriz dos coeficientes, matriz dos termos independentes, certo? Para a gente aplicar a eliminação de Gauss. Nós temos, então, coeficientes da primeira equação. É 4, menos 1 e 0, que tem termo independente, 80. A segunda, temos menos 1, 4, 0 e menos 1, e o termo independente é 80. Tá? Para a terceira, temos menos 1, 0, 4, menos 1 e 50. Tá? E para a última, nós temos 0, menos 1 e 4. Tá? Nós temos essa relação. Temos aqui que isso vai ser igual a 50. Perfeito? Tá? Temos essa expressão para o nosso cálculo. Tá? A gente pode fazer a resolução por vários métodos aqui, né? Mas vamos usar a eliminação de Gauss. A eliminação de Gauss, ela consiste em quê? Né, pessoal? Nós precisamos zerar os termos que estão abaixo da diagonal principal, ou seja, formando uma matriz triangular superior. Então, eu vou precisar eliminar este valor, vou ter que eliminar este valor inicialmente. Da última, eu não vou precisar porque ele já está zerado. Tá? E como que a gente vai fazer essa eliminação? Né? Usando operações básicas. Então, note que se eu multiplicar a linha 2, ou seja, fazer 4 vezes a linha 2 e somar com a linha 1, né, eu consigo zerar, ó, vai ficar menos 4 mais 4, que zera. E a mesma coisa acontece com a linha 3. Então, 4 vezes a linha 3 mais a linha 1, que é a nossa linha, então, pivô. A gente vai estar trabalhando ela como linha pivô, mantendo o nosso valor. Nós vamos ter, então, uma nova matriz expandida, uma matriz equivalente, que vai ser a matriz, então, 4, menos 1, 0 e 80. Tá? E vamos calcular essas novas linhas da nossa matriz expandida. Tá? Nós teremos, então, desse primeiro cálculo, né? 4 vezes menos 1, menos 4, mais 4, zero. 4 vezes 4, 16, com menos 1, 15. 4 vezes 0, 0. Tá? Com menos 1, a gente vai ter, então, menos 1. 4 vezes menos 1, menos 4, com 0, menos 4. 4 vezes 80 vão ser, no caso, 320, tá? Mais 80, 400. Tá? Então, a nossa segunda nova linha. Nossa terceira linha, 4 vezes menos 1, menos 4, com 4, zero. Tá? 4 vezes 0, 0, com menos 1, menos 1. 4 vezes 4, 16, com menos 1, 15. 4 vezes menos 1 vai gerar para nós menos 4, com 0, menos 4. Tá? 4 vezes 50, 200, mais 80, 280. Tá? E a nossa última linha manteve-se, né? Então, 0, menos 1, 4 e 50. Muito bem? Vamos dar uma olhadinha na questão da eliminação. Nós temos diagonal principal. Agora a gente precisa eliminar esse menos 1 com esse menos 1. Para isso, a gente vai usar a linha 2 como a linha pivô. Tá? E qual é a operação que eu vou estar fazendo? Né? Note que aqui é menos 1, aqui é 15. Né? Então, eu vou fazer 15 vezes a linha 3 mais a linha 2.
Assim eu vou zerar esse elemento. Tá? Na linha 4, vou fazer a mesma coisa, né? 15 vezes a linha 4 mais a linha 2. Isso vai gerar para nós uma nova matriz expandida. Né? Então, teremos aqui a primeira e a segunda linha mantém-se. Né? Então, você vai ter 4 menos 1, 0. 0, 15, menos 1, menos 4. Colocar os coeficientes independentes, no caso, 80 e 400. E a gente vai recalcular essas novas duas linhas. Né? Os dois primeiros já estão zerados. Tá? Então, fazendo 15 vezes menos 1, é menos 15 com 15, zera. Tá? 15 vezes 15, tá, gente? 15 vezes 15, quanto será que vai ser 15 vezes 15? Vamos pegar aqui a calculadora, né? Então, 15 vezes 15, nós teremos 225, tá? 225 menos 1, tá? 224, tá? Então, teremos aqui 224. 15 vezes menos 4 são menos 60, com menos 4, menos 64. 15 vezes 280, certo? 15 vezes 280 mais os 400. Então, nós vamos ter 4.600. 4.600. Fizemos a nova terceira linha. Precisamos fazer a quarta, né? Então, 15 vezes menos 1, menos 15, mais 15, zera. Tá? 15 vezes menos 1, menos 15, com menos 1, menos 16. Certo? 15 vezes 4, 60. 60 menos 60 menos 4, 56. Então, temos aqui 56. E 50 vezes 15, vamos pegar aqui, ó, 15 vezes 50, né? 15 vezes 50, mais os 400 da nossa segunda linha, nós temos 1.150, tá? 1.150. Muito bem, vamos olhar para a diagonal principal. Diagonal principal, agora nós temos aqui, que precisa ser eliminado, o menos 16. Tá? Qual operação eu vou estar fazendo? Tá, gente? Uma coisa que a gente pode sempre estar verificando é quantas vezes, né, esse número aqui é maior do que esse. Então, eu poderia fazer 224 dividido por 16. E a gente vai perceber que ele é 14 vezes. Ou seja, 14 vezes 16, tá, dá 224. Então, eu vou usar isso como fator da nossa multiplicação. Tá? Ou seja, eu vou fazer 14 vezes a L4, tá? Não vou me importar com o sinal, porque já é positivo e negativo, e vou somar com a L3, que agora é a nossa linha pivô. Tá? Então, nós vamos ter uma nova matriz expandida. Essa matriz expandida, a gente já tem 4 menos 1, 0, 80, 0, 15, menos 1, menos 4 e 400, tá? 0, 0, 224, menos 64 e 4.600. E agora a gente vai ver o valor da nossa nova linha 4. Tá? Então, a gente já tem fixos 0 e 0. Tá? Fazendo a multiplicação, 14 vezes menos 16, menos 224, com 224, ela zera.
Tá? Vou ter que fazer 14 vezes 56, então 14 vezes 56, menos o 64, tá? Menos o 64, já que eu vou somar a linha 3, tá? Teremos 720, tá? Então nosso último valor é 720, e o termo independente vai ficar sendo 14 vezes 1.150 mais os 4.600. Tá? 4.600, teremos 20.700. Muito bem. Temos aqui o sistema escalonado. Tá? O que vale lembrar, né, gente? Primeira coluna é a temperatura 1, segunda coluna é a temperatura 2, terceira coluna é a temperatura 3 e a quarta coluna é a temperatura 4. E o que nós temos então? Na quarta linha, né, nós só temos a temperatura 4, então eu vou conseguir calcular a temperatura 4. Pela terceira, eu consigo calcular a temperatura 3. Pela segunda, eu consigo calcular a temperatura 2. E pela primeira equação, eu consigo calcular a temperatura 1. Tá? Então vamos lá. A temperatura, ou melhor, pela equação, né, número 4, nós temos que 720T4 vai ter que ser igual a 20.700. Ou seja, a temperatura 4 vai ser de 20.700 dividido por 720, que vai dar para nós, né, ou gerar para nós, 20.700 dividido por 720, nós teremos uma temperatura de 28,75 graus Celsius para a temperatura na posição 4. Perfeito? Agora a gente vai partir para a equação 3. Tá? Para a equação 3, nós temos 224T3, tá? 224T3, menos 64 vezes a T4 vai ter que ser igual a 4.600. Certo? Vou agilizar o processo aqui, tá, gente? Fazendo da seguinte forma. T3 ela vai ser igual, então, a 4.600 mais 64 vezes a T4 dividido por 224. Tá? Então, agora eu vou pegar aqui a nossa calculadora. Nós temos que a T4 é 28,75. Então, a gente vai abrir parênteses. 4.600 mais 64 vezes 28,75, fecha o parênteses, dividido por 224. E nós teremos 28,75. Tá? Então, a temperatura 3 e a temperatura 4, elas têm o mesmo valor de 28,75 graus Celsius. Tá? Vamos partir então para a equação 2. Para a equação 2, para a nossa equação 2, nós temos 15 vezes a T2, 15 vezes a temperatura 2, menos a T3, menos 4 vezes a T4, vai ter que ser igual a 400. Certo? Vou fazer a mesma forma que eu fiz aqui. T2 ela vai ser igual, então, a 400 mais a T3 mais 4 vezes a T4. Poderia até colocar 5 vezes a T4, porque T3 e T4 têm o mesmo valor, dividido por 15. Tá? Então, nós teremos que a temperatura no ponto 2 vai ser igual, abre parênteses, 400 mais a T3, que é 28,75,
mais 4 vezes 28,75, fecho parênteses, dividido por 15. Tá? Então, teremos aqui 36,25 aproximadamente. 36,25 graus Celsius aproximadamente. Tá? Só vou conferir. 400 mais 28,75 mais 4 vezes 28,75 dividido por 15. 36,25. Aqui tinha digitado algum valorzinho errado anteriormente. Ele dá exatamente esse valor. Tá? Deixa eu verificar. É isso mesmo. Tá? Muito bem. Agora, vamos pensar aqui na equação 1. Né? Então, a equação 1, ela fornece para nós que 4 vezes AT1, 4 vezes AT1, menos AT2, menos AT3, mais 0 vezes AT4, vai ter que ser igual a 80, tá? Como o T4 está multiplicado por 0, a gente não precisa considerar, então teremos aqui que 4 vezes a T1, ou melhor, né, isolando, T1 vai ser igual a 80 mais a T2 mais a T3, que é o que nós tínhamos inicialmente, né? Nós tínhamos isso aqui inicialmente, tá? Dividido por 4. Tá? Então a nossa temperatura 1 vai ser igual a 80 mais a T2, que é 36,25, mais a T3, que é 28,75, tá? Igual 145 dividido por 4, então temos 36,25 também, tá? 36,25 graus Celsius, tá? Então a nossa solução é dada por 36,25, 36,25, 28,75, 28,75 são as temperaturas nos respectivos pontos. Né? Então, só colocando 36,25, 36,25, 28,75 e 28,75. Tá? Pessoal, espero que esse vídeo ajude vocês no estudo de matrizes e sistemas lineares. Tá? Bons estudos. E caso você tenha gostado do vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal, caso você queira continuar tendo acesso a conteúdo desse tipo. Grande abraço, fui!